Desde o começo da epidemia, no final de dezembro, o coronavírus matou mais de 150 mil pessoas no mundo inteiro. O número impressiona, mas ainda é metade da estimativa de 300 mil vítimas da pandemia de H1N1, a gripe suína, em 2009. Uma das estratégias usadas pelo presidente Jair Bolsonaro para desestimular medidas de isolamento contra o coronavírus é compará-lo justamente com o H1N1. Você pode ver no passado, 2009, 2010, tivemos uma crise semelhante para outro problema aqui no mundo, mas aqui o Brasil era o PT que estava aqui no governo, os Estados Unidos eram os democratas, e a reação não foi essa que está havendo. Não foi nem sequer perto dessa que está acontecendo hoje em dia aqui no mundo todo. Mas comparar epidemias é um movimento arriscado. Veja como as vítimas da gripe suína aconteceram ao longo de 1 ano e 4 meses. E agora veja em que ponto estamos, cerca de 3 meses após os primeiros óbitos do coronavírus. Repare que a marca de 50 mil mortos foi atingida em 84 dias. E que bastaram 8 dias para se atingir 100 mil mortos. Já o H1N1 demorou cerca de 9 meses para chegar à marca atual de 150 mil, ou seja, o novo vírus se espalha e mata em um ritmo muito mais acelerado. Isso fica claro quando se olha para outro gráfico, de mortes por dia. Estima-se que a gripe suína, no seu auge, matava 2.000 pessoas diariamente no mundo. O coronavírus já passou de 7.000 mortes em um único dia. A questão é como esse gráfico vai continuar a se desenhar. Pesquisas baseadas em modelos matemáticos estão tentando prever esse curso. Segundo este estudo, que guiou as políticas públicas no Reino Unido, o número de mortos poderia chegar a 40 milhões no mundo em 250 dias, caso não houvesse nenhuma medida para combater a epidemia. Só no Brasil haveria 1 milhão de pessoas morrendo por coronavírus. Para se ter uma ideia, estimativas mais atuais da maior epidemia de gripe do século XX, que ficou conhecida como gripe espanhola, causada por um tipo agressivo de H1N1, indicam que ela tenha vitimado 17 milhões de pessoas no mundo todo. Mas o estudo indica que esse cenário não deve se repetir, já que medidas de isolamento da população reduzem drasticamente o número de vítimas. O impacto dessas medidas depende do momento em que cada país ou região deu início ao isolamento. No melhor cenário, caso todos os países tivessem adotado medidas precocemente, a previsão para o número final de mortos seria de 1,8 milhão no mundo. Isso é 6 vezes o número da gripe suína. Entre esses dois extremos estão as medidas reais que estão sendo adotadas por cada país. Isso tem definido a curva de cada um. Alguns deles, onde o vírus chegou antes, já estão vendo o ritmo de mortes cair e estão adotando medidas para relaxar o isolamento. Mas ainda há muitas incertezas. Como está sendo a disseminação em países de clima quente, ou em regiões mais precárias como as favelas? E como estimar a letalidade e a transmissão do vírus se faltam testes para saber quem está contaminado? As únicas certezas são que o isolamento da população e que medidas preventivas de higiene pessoal retardam a propagação do vírus e preservam vidas.